E a Carta Universal de 1ª de João não é uma carta de grande facilidade teológica. Aparentemente é um texto bastante adaptativo e coerente às mais profundas necessidades e aptidões dos dias atuais, mas os motivos pelos quais o apóstolo João escreveu essa epístola são temas de profundo debate entre as academias e a gente vai abordar alguma coisa nesse sentido. Então eu quero que você abra sua Bíblia na carta de 1ª de João, no capítulo 1. Se você quiser ficar sentado, pode ficar. Todos acharam? Digam amém. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós e temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus amados irmãos, nós temos algumas epístolas no Novo Testamento que são epístolas consideradas católicas. O termo católico, ele significa simplesmente universal. As epístolas católicas do Novo Testamento são todas as epístolas, com exceção das 13 epístolas paulinas. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento e que dá margem contextual e histórica para que todas as outras epístolas pudessem ser, a partir da historicidade missionária nas igrejas, serem desenvolvidas. O apóstolo São João, ele teve da parte de Deus o privilégio e a oportunidade de desfrutar de uma morte natural. Apesar de que Tertuliano, um dos pais da igreja, ter afirmado que o apóstolo São João, nos dias de Domiciano, foi mergulhado em uma caldeira de azeite fervente, e quando ele foi levantado deste balde de azeite quente, os algozes, percebendo que ele ainda estava vivo, temeram matá-lo e empurraram para uma prisão provisional em uma ilha chamada Patmos. A partir dali, o apóstolo São João começa a desfrutar das maiores e mais profundas revelações da palavra de Deus e que envolve não só a história da igreja, como também o fim de todas as eras, o que nós chamamos teologicamente como a escatologia bíblica. Mas quando ele expressa essas epístolas que nós vamos começar a trabalhar, ele faz para alguns irmãos seletos, talvez da região do Ponto, da Bitínia,
da Capadócia, da Ásia Menor, meridional. Uma vez que nós acreditamos de forma indubitável e peremptória que João ele sucede a Timóteo apacentando o maior núcleo cristão da história do cristianismo, que é a igreja estabelecida em Éfeso. Deste modo, dito isto, nós precisamos compreender os motivos pelos quais o apóstolo João escreveu as epístolas, que são, na verdade, querido Adley, os mesmos motivos que fizeram de João a oportunidade de escrever o Evangelho de São João. A proposta do Evangelho de São João, ela está total e completamente alinhada com a proposta doutrinária estabelecida pelas epístolas. Tanto quando escreveu o Evangelho de São João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, queria estabelecer pelo menos duas grandes verdades. A primeira verdade que ele pretendia estabelecer era que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a segunda grande verdade é que a partir da credulidade, da crença no unigênito Filho de Deus, todos nós seremos salvos. Alguns problemas começaram a invadir as igrejas cristãs nessa época. Até porque, querida irmã Gláucia, todos os pais apostólicos estavam mortos. E como não havia autoritatividade apostólica na igreja, várias correntes heréticas começaram a infiltrar dentro da igreja. Se a irmã, por exemplo, ler a epístola do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia do Sul, que são as igrejas de Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, você vai perceber que no ano 60 da Era Comum, alguns pensamentos caracteristicamente judaizantes já haviam se infiltrado dentro da igreja. Se nós, por exemplo, pegarmos a epístola aos Colossenses, nós também vamos perceber que alguns pensamentos heréticos e sincréticos com relação à natureza da divindade de Cristo já tinha adentrado dentro da igreja de Colossos. E quando você pega essa epístola, você percebe que João se levanta como uma voz autoritativa contra problemas doutrinários na igreja. Diferente da nossa época, que um pastor luta contra vícios, contra entretenimento, contra novas luzes adaptadas ao modernismo, entrando dentro da igreja, os pais apostólicos precisavam lidar a todo tempo com as heresias. E as heresias tentavam desmistificar a natureza divina de Jesus Cristo. Então, João, quando escreve essa epístola, à guisa de introdução, e penso, caracteristicamente, que vou ficar nessas margens hoje, ele veio resolver 5 questões. A primeira questão que ele resolve é o problema que estava sendo difundido pela filosofia grega e pelo agnosticismo, de que o conhecimento é superior à virtude. Eram caracteristicamente percebíveis a exaltação que se dava ao conhecimento. Por isso também, de forma alinhada, que o apóstolo Paulo sempre defendia: o evangelho que eu estou pregando não é um evangelho demonstrado a partir da persuasão humana, mas do poder do Espírito Santo. Porque havia esse tipo de vértice, de fulcro, de pessoas se embasarem no conhecimento que possuíam para suplantar as demais virtudes. Então, dentro das igrejas já se começava a perceber que o conhecimento é superior à virtude. Aí João se levanta para dizer que mais importante do que o saber é a sabedoria que faz viver em temor a Deus. A segunda coisa que João vai trabalhar é o sentido correto das Escrituras, é o não literal, e só pode ser compreendido por uma pessoa seleta.
É interessante que quando João vai fazer essa correção, a correção que João faz, embora sendo contundente e necessária, não foi suficiente para aplacar os nichos academicistas da igreja de Alexandria, no Egito. Olha aqui para o pastor, para você entender isso. Nos primeiros séculos da era cristã, haviam algumas frentes teológicas fortíssimas na história do cristianismo. Diferente do que você pensa, a igreja de Jerusalém não era mais forte. A igreja mais forte nos primeiros séculos da era cristã foi a igreja que se desenvolveu a partir do trabalho em Antioquia da Síria. Inclusive, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Milton, diz que quem evangeliza o mundo de sua época não é a igreja em Jerusalém, com Pedro, Tiago e João, mas a igreja de Antioquia da Síria, com Saulo, naquela época, e Barnabé. Depois Silas, Tiquico, Marcos, Demas e os demais que ajudaram a priori o apóstolo São Paulo. Uma outra grande igreja que se desenvolvia teologicamente era a igreja de Alexandria, no Egito. E a igreja de Alexandria tinha um método de interpretação bíblica que é perigoso, que é um método que nós chamamos de anagogia bíblica. Dar um sentido para o texto diferente da proposta do autor ao escrever. Esse método começou a entrar dentro da igreja. Eles começaram, querida irmã Liane, a dar um outro sentido bíblico às vozes do que o autor estava escrevendo. Inclusive, esse sentido não podia ser percebido por todos. Algumas pessoas só podiam perceber, um grupo seleto. Então, João se levanta para dizer aos irmãos que o sentido da palavra de Deus é o sentido literal. Qual é o sentido literal? É resgatar os motivos pelos quais o autor escreveu. Eu posso até ter uma necessidade de trazer alguma percepção didática, pedagógica e aplicativa do texto, mas eu tenho o dever de dizer aos irmãos quais os reais motivos que levou o autor a escrever. Por que João está escrevendo a primeira epístola de São João? Para refutar os problemas heréticos dentro da igreja. Em terceiro lugar, João estava escrevendo porque a presença do mal desmente o conceito de que Deus é o único Criador. Haviam algumas vértices, por exemplo, agnósticas, inclusive que vinham de Alexandria, no Egito, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus material, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento, ele foi defendido por uma doutrina que quase acabou com a história do cristianismo, o marcionismo. Marcião foi um bispo que selecionou primeiro as primeiras epístolas da Bíblia Sagrada, dando para os seus ouvintes a ideia de que aquelas epístolas eram consagradas e as outras não. Ele rejeitou Mateus, ele rejeitou Marcos, ele rejeitou Lucas, selecionou alguns textos de Lucas, adaptou os textos de Lucas às epístolas de Paulo, retirou todas as epístolas pastorais e construiu a partir daquela seleção uma Bíblia. E ele diz: o Deus do Antigo Testamento é um Deus horrível e mau e físico. Tudo que é matéria é mau e pervertida. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Por que João se levanta para escrever essa doutrina da encarnação de Cristo? Para refutar a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e que o mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento, e o próprio Deus já sacrifica ao seu Filho Jesus Cristo para redimir o mundo de todas as épocas, mesmo antes de o haver criado. Deus, o meu e o teu Deus,
sacrificou a Jesus para redimir um mundo na eternidade que ele ainda nem havia criado. Em outro lugar, o que nós entendemos aqui, em quarto lugar, que João está corrigindo, é o problema da encarnação como um fenômeno inacreditável. Eles não criam, preste atenção, na encarnação. O que a igreja crê? Se eu perguntar, por exemplo, para você sobre doutrina da encarnação, nós temos dificuldade. A nossa capacidade doutrinária com relação à doutrina da encarnação de Cristo é tão vulgar e superficial que qualquer espírita que for debater contigo vértices do cristianismo pode te refutar se você não compreender bem a doutrina da encarnação de Cristo. É por isso que quando João começa o primeiro evangelho, no capítulo 1, ele diz, no princípio ele era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. No princípio, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você vai ver o plural majestático de Elohim, lá em Gênesis capítulo 1, no hebraico, você percebe que a cognominação do hebraico ao nome de Deus, Elohim, que significa elevadíssimo, é inferior a El Shaddai, que significa todo-poderoso, mas o plural majestático de Eloi, de Eloá, que é um dos nomes atribuídos a Deus, é Elohim, Bereshit, Bara, Elohim. Elohim é um plural majestático que compreende a figura tríplice. Deus, quanto essência, ele é uno. Quanto à sua natureza, ele é trino. Bará é um verbo do hebraico para criar, aonde dá ao indivíduo que faz bará, que cria, a oportunidade de criar do nada tudo. Se cria esse copo, os seres humanos são inteligentes porque eles fazem, mas se cria o copo a partir de uma matéria-prima, se cria o vidro a partir de outra matéria-prima, se cria tecido a partir de matéria-prima. O homem cria, por mais excepcional e inteligente que seja, mas o homem não faz bará. Bará é criar a partir do nada tudo. Então, tanto João, no primeiro capítulo do seu evangelho, como aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e vossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e o verbo se manifestou, e nós o temos visto, e dele damos testemunho, e vos-lo anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, havia algumas teorias dentro do universo cristão, no primeiro século antes de Cristo, como, por exemplo, liderados por Eutico e por Apolinário, que eles criam numa espécie de doutrina monofisista. Então, estou dizendo para vocês, isso aqui não é nada tão simples, mas eu preciso dizer para você os motivos pelos quais o apóstolo João escreveu essa epístola. Hoje nós temos uma estrutura filosófico-doutrinária na igreja, cujas construções mais importantes da nossa fé já são bem evidenciadas. Mas é interessante que você saiba que para que esse conceito doutrinário chegasse até você, homens das trevas se levantaram para destruí-lo. Mas homens de Deus se levantaram para fazer apologia e defesa do evangelho do Senhor Jesus. É importante nós conhecermos isso. Importante demais. Apolinário dizia o seguinte: eu não posso crer num Deus que mama no peito. Aí levanta outro pai da igreja e disse assim: o que Jesus não assumiu, ele não criou. Da onde vem a teologia, o postulado doutrinário de Niceia, de Constantinopla e de Calcedônia, que diz o seguinte: Jesus Cristo, ele é divinamente humano e humanamente divino. Na qualidade de homem, ele sentiu fome. Na qualidade de Deus, ele disse: eu sou o pão da vida.
Na qualidade de homem, ele disse: tenho sede, pede para a samaritana um pouco de água para beber. Na qualidade de Deus, eu sou a água da vida, e quem beber desta água nunca mais terá sede. Na qualidade de homem, ele foi humilhado, tanto que ele disse para Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do céu não te fosse concedido. Mas na qualidade de Deus, ele está exaltado acima de todos, assentado à direita de Deus. Na qualidade de homem, ele teve mãe e não teve pai. Na qualidade de Deus, ele teve pai e não teve mãe. Se você não compreender essas doutrinas bíblicas... Um dia eu estava evangelizando no Piauí, debaixo de 50 graus de calor, em Teresina, com 19 anos de idade. E uma senhorita católica disse para mim: por que o senhor não respeita Maria? Eu disse: Maria é uma das mulheres mais extraordinárias da história do universo. Difícil eu ver um crente que pensa assim. Quase todos os crentes que têm razoabilidade emocional pensam assim, a senhora. Mas eu falei assim: o que nós não tributamos a Maria é a característica mediadora. Maria não é mediatriz. Mas por que ela não é mediatriz? Eu disse para ela: porque ela não é mãe da divindade de Jesus. Mas como assim? Eu falei assim: olha, senhora, na qualidade de homem, Jesus teve mãe, de fato, porque ele é humano, ele é divinamente humano. Mas na qualidade de Deus, ele não teve mãe, ele teve pai, porque ele é humanamente divino. Ou pode alguém dar o que não tem? Me responda uma coisa: Maria, ela é divina ou humana? Ela disse humana. Então, como pode o humano formar o divino? Então, nós precisamos compreender essas ideias. Então, quais são os propósitos da epístola? Aí você tem que fazer um elo, e eu vou falar hoje difícil para você. Você tem que botar fogo nessa tua cabeça. Deixa fumaçar. Um elo escriturístico com a epístola de João e a carta e o evangelho de São João. É preciso fazer uma leitura intercalada entre evangelho e epístola. Por exemplo, no Evangelho de São João, ele precisa provar para essas comunidades agnósticas, docéticas, monofisistas, do apolinianismo, do eutiquismo, que Jesus é Deus. Aí ele utiliza 7 milagres. Quantos milagres, irmãos? 7. O milagre da transformação de água e vinho, o milagre da cura do filho de um oficial, a multiplicação de pães. Ele anda sobre as águas, ele cura o paralítico em Betesda e ele ressuscita Lázaro. 7 é o número da perfeição. Ele também usa 7, eu sou. Lembra da expressão Erie, Asher, Erie? Quando Moisés chega diante de Deus para dizer o seguinte: olha, eu vou em teu nome representá-lo diante de Ra, o Deus Sol. Qual é o teu nome? Quem me enviou? Quem está me enviando? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou, como está na sua Bíblia, mas a tradução correta é eu serei o que serei. Tu precisas de cura, eu serei o teu milagre. Tu precisas se levantar, eu serei a tua mão. Tu precisa de água, tu está com sede, eu serei. Ele, o teu e o meu Deus, ele será aquilo que você necessita. Você pode dizer graças a Deus por isso? Aí ele usa 7 eu sous. Quantos eu sous, irmãos? 7. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, é uma construção que você tem que entender. É uma construção que João faz utilizando o número da perfeição. Ele seleciona dos sinópticos 7 milagres, e ele seleciona, inclusive alguns pensadores acreditam que João tinha características de pessoalidade no seu tratado, porque João era o escriba de Jesus. Tanto é fato que tanto a literatura como as artes da Renascença reporta o próprio João pintado na mesa da Grande Santa Ceia como sendo aquele de fato, como a Bíblia provava, que reclinava a cabeça sobre o quê?
sobre o peito do Senhor Jesus. Sempre que Pedro, o mais autoritário e o maior expoente dentre os apóstolos, queria um acesso a Cristo que Pedro não tinha, ele recorria a quem? A João. Então João, por isso que quando Jesus é informado, longe, lá da casa de Lázaro em Betânia, que Lázaro estava morto, só João sabe, e só João escreve, porque provavelmente só João estava perto de Jesus quando os funcionários de Marta e Maria tiraram Jesus para o lado e disse assim, teu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Só João escreveu. Só João escreveu o diálogo de Jesus com Nicodemos, por quê? Só João escreveu o diálogo de Jesus com a samaritana, porque teria João ficado, os outros ido, todas as vezes que Jesus se encontrou com pessoas extraordinárias? Eu não sei. E para você descobrir, eu tenho uma receita. Quem quer saber, diga glória a Deus. Pergunta para João quando estiver lá no céu. Talvez ele te responda. Eu disse que eu vou falar com Raquel, não disse? Depois eu explico para vocês aí o mistério. Mas aí ele começa, vamos tentar aqui, eu quero que você me perdoa, mas eu preciso explicar isso para vocês. Então nós vamos começar a atender aqui essas situações aqui a partir do versículo 5. Porque aí no versículo 1 ao 4, ele vai dizer que a natureza da encarnação de Cristo, a encarnação de Cristo, Cristo é o verbo encarnado. Irmão, olha aqui para mim, você está ouvindo? Diga glória a Deus. O verbo, o que é o verbo? O que é o verbo? Vamos aqui para um abecedário, sabe? Abecedário da fé cristã, aula de escola dominical. Primeira aula, o que é verbo? Fala para mim, irmão, fala. Verbo é o quê? Repita, verbo é palavra. Aí tem duas expressões de palavras na Bíblia, que é grego também agora, aqui já pulou um pouquinho de sala de aula. É logos, palavra que fala, palavra falada, que fala, e rema, palavra falada. Geralmente a palavra que fala, toca aqui, ó, pessoalmente, a rema é a palavra, o logos é a palavra exposta, publicamente. Então, isso aqui é mogral. Isso aqui é simples na fé cristã. Aí esse verbo de Deus se encarna na figura de Cristo. Cristo é o verbo encarnado. Aí o verbo foi. Só que ele diz, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós o Consolador. E ele vai orientar vocês a como vocês devem proceder. Só porque a palavra que veio ficou. Como? Isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o Cristo encarnado entre nós. É isso aqui. Palavra de Deus. Isso aqui te cura, te liberta, te renova, te dá vida, vida com abundância, vida transformada, vida curada, vida cheia do poder do Espírito Santo. Isso aqui transforma a sua mente, transforma a tua alma. Isso aqui salva o teu casamento, salva a tua vida, salva até a tua empresa, salva seus negócios, salva seu caráter, salva a sua vida. Isso aqui tem poder de mudar a história da sua vida. Pastor, eu não entendo isso aí. Então pede ajuda ao Espírito Santo. Então aqui aí ele começa, né? Ele começa bem tranquilo, porque João é duro. Ai, pastor, o discípulo do amor. Aqui, meu amigo, não tem romance. João é talvez o mais duro dos discípulos em algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês. Aí ele vai, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmão, escute isso aqui. Existem coisas que Deus condenou em todas as epístolas neotestamentárias. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Todas elas condenou sincretismo e miscigenação. Todas.
Essa igreja que se adapta a esse conceito aí de fora, essa igreja prostituída, que é essa igreja atual. Não estou falando de você especificamente, mas do evangelicalismo nacional. Aquele irmão Glaucia que John Stott diz, tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Essa igreja prostituta nunca foi a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não se mistura. A igreja de Jesus, ela não atrai o mundo pela sua igualdade. Ela atrai o mundo pela sua diferença. A Bíblia que já entra aqui a pancada no rim. Ele diz que, olha, eu vou logo dizer para você o seguinte é esse. Igual fala o nordestino matuto. O seguinte é esse, pastor. Deus é luz e nele não tem trevas. Então, não existe agente secreto na igreja. Não existe cristão parcial na igreja. Não existe gente que você trabalha na empresa 10 anos e a pessoa não sabe que você é cristão. Tu vai lá para a academia, 5 anos na academia, a mulher não sabe que você é cristã. Tu vai lá para o seu trabalho, você não deixa impressão digital. As pessoas, quando te vê dirigindo, elas não sabem que você é crente. As pessoas, quando te vê gritando, elas não sabem. Você não tem. Eu e você, não, quando as pessoas não descobrem a natureza da nossa fé, a partir da convivência que tem conosco, tem algo errado em nós. Mas tem muita coisa errada em nós. O crente, irmãos, eu posso falar, diga amém. O crente, ele é totalmente diferente do mundo lá de fora. Você não vai ser enjoado na sua empresa, não. Estou falando isso, não. Tu não é idiota? Fala a verdade. Não. A verdade dita sem amor mata tanto quanto a hipocrisia do ódio. Já pensou se Jesus usasse o poder da onisciência, que é a capacidade que ele tem de conhecer profundamente as pessoas, e expusesse o caráter defeituoso das pessoas sempre quando foi confrontado? Ele nunca fez isso. Ele não disse para Pilatos: tu é um adúltero, rapaz, tu é isso, tu é aquilo. Não, a verdade... Irmãos, repita comigo: o modelador da verdade... Não, irmão, todo mundo, 1, 2, 3... É o amor. Isso aqui, eu não estou mandando você chegar na sala de agora eu sou crente, vocês vão tudo para o inferno. Não, você convence as pessoas que são opostas a você a partir do evangelho do que você vive, muito mais profundamente do que do evangelho que você fala. Então aqui João começa assim, olha, Deus é luz e nele não há nenhuma trevas. Então não pode haver trevas em mim. Não pode. Não pode haver trevas em você. Se eu me assemelho como filho a um pai que é luz, não existe trevas em mim. Inclusive, a primeira coisa que Deus fez quando se manifestou verbalmente no mundo é colocar luz nas trevas. Bereshit bara Elohim veret het shamai veret haaretz. Verhaaretz vayetat tohu vahovu. Escuridão completa. Verrocher al pnei de Rom. Quando ele vê que aqui está um caos, né? A tua vida, o teu casamento, está um caos, uma escuridão. Primeira coisa, meu mano, a primeira coisa, galera, a primeira coisa que ele faz contigo, ele acende uma luz. E essa luz se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí quando ele acende essa luz, irmão, a treva vai embora da sua vida. Ela vai embora. Aí ele fala assim, então é assim, né, Senhor? Não, Presley, não é assim, seu abestalhado. Eu vou dar para você aqui pelo menos 5 indícios. 5 que prova que você anda na luz. Mas, Senhor, 5? 5. 5 indícios. Então a primeira coisa aqui, 1.5, Deus é luz. 1.6, presta atenção. Do 1.6 ao 2.2, que eu não vou falar, vou ficar só aqui agora no 6,
eu vou mostrar para vocês aqui 5 características de indivíduos que andam na luz. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, irmãos, com muito respeito à sua profissão de fé. Eu não sei se você veio... Eu não sei o que você está fazendo na igreja. Eu estou falando de modo de amplo espectro. Estou falando macro. Estou abraçando todos. Não me tome por antiquado, nem por enjoado. Mas eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não sei. Eu sei que quando os nossos pais foram para o reino de Deus, até o 4º século da Era Comum, eles abraçaram a causa de Cristo, porque abraçando a Cristo, abraçariam em segundo plano a morte. A morte, irmã Gláucia, não era uma opção de vida, era uma fatalicidade de vida. Morrer naquela época não era uma questão de viver ou morrer, era uma questão de tempo. De tempo. Essa palavra cruz aqui, ela foi muito bem colocada para nós. Mas a palavra grega de cruz é estaca de execução. Eu pego essa caneta, você sabe que eu escrevo. Eu pego esse negócio, você sabe que eu quero tomar água. Eu pego essa madeira, tu sabe que eu vou fazer. Eu pego qualquer coisa que eu pego com a mão, você sabe o que eu vou fazer. Eu tô com esse microfone, sabe que eu tô pregando ou cantando. Eu pego um violão, eu tô tocando. Agora eu pego uma cruz e põe nas minhas costas, você sabe que eu vou morrer. Isso é uma questão de tempo. Então eu não sei o que te trouxe aqui. Se foi o Amós cantando, ou a Núbia cantando, ou eu pregando, ou o Júlio pregando, ou o Valderi. Foi, rapaz. Você está pensando que você faz coisas que eu não faço. Vocês têm que parar com isso. Vocês, quando pregam aqui, vocês tocam em área nas pessoas que eu nunca vou ser capaz de tocar. Assim como eu toco, irmã Gláucia, irmã Márcia, em áreas que eles nunca serão capazes de tocar. Por isso que o evangelho, a graça de Deus, ela não é uniforme. Ela é o quê, irmãos? Multiforme. Ele usa o Presley Camargo nessa forma, o Léo na forma dele, o Júlio na forma dele. Aí a igreja, quando forma um corpo, todos na forma de Cristo, caminhando com unidade, o nome de Jesus Cristo é glorificado e Satanás é envergonhado na igreja. Glória a Deus. Eu estava falando de quem mesmo aqui? O que você está fazendo aqui? Pois bem, pastor, eu aceitei Jesus, mas o que foi nominal? Você teve uma experiência com Cristo? Você conhece, irmão Jesus? Você tem alguma coisa dele quando você fala, a gente percebe? Alguma coisa dele quando você veste, a gente percebe? Eu vi um pastor com um argumento muito bonito sobre vestes. Eu não sou contra. Eu não vou falar aqui de usos e costumes. Não vou. Mas a Bíblia dá um regulamento que as mulheres se vistam como as santas mulheres de Deus do passado. Aí ele pregando sobre isso, ele disse assim: quem tem um espelho em casa é só a madame se vestir, olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, as santas do passado se vestiam como eu? Estou falando de calça, não. Tem calça que é muito mais decente do que determinada saia. Estou falando disso, não. Mas o que você está fazendo aqui? Aí o João ajuda. O bichinho ajuda aqui a gente. Ele vai dar algumas coisas que facilitam ao Presley se ele está andando na luz. Eu só vou ler. Eu vou ministrar isso depois, que agora que eu vou entrar, hoje ia ser mais difícil mesmo. Aí ele disse assim, olha, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e que antes que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira coisa, só vou dizer essa: pastor, me dá um indício de que nós estamos andando na luz. Simples. Eu preciso viver o evangelho, não falar sobre o evangelho. Porque olha o texto aí, olha para o texto aqui, olha aqui, ó. Olha aqui o texto aqui, ó. Estou errado aqui, ó. Se dissermos, repita comigo, irmão, mais importante do que eu digo é como eu vivo. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, texto áureo
do postulado comportamental e doutrinário das Escrituras Sagradas, diz que quando Deus vai para o quarto para te ouvir orar, ele não te ouve, ele te vê. E isso é uma incoerência. Porque se eu estou orando, eu espero que ele não me ouve. Para saber se a minha vida corresponde com o meu pedido. Então aqui ele está dizendo aqui, olha, se dissermos, para de conversa fiada. Francisco de Assis disse assim, meu filho, em todo tempo prega o evangelho. Se necessário for, use palavras. Ele disse, se dissermos, não é importante o que você diz, Presley. Para mim, muito mais importante do que o que você diz é o que você vive. Por isso que muitos de nós, irmãos, deixa eu fechar isso aqui. Aqui vai doer. Para todo mundo, dói em mim, dói em você. É por isso que muitas pessoas perderam a sua credibilidade ministerial. Porque há um hiato. Hiato não. Hiato é coisa boa. Não vou nem falar Yavdel, que é separação. Não, também é coisa boa. Há um tártaro. Um tártaro. O que é tártaro, irmão? Agora é grego. Pulamos de sala. O que é tártaro? Fala um daí que o juro vai dar R$100. O que é tártaro? Fala. Fala. Adriana, salva ele. A senhora sabe o que é tártaro? É um abismo. O tártaro, tem gente que o que ele fala, o que ele vive é um tártaro. É um abismo gigante entre o que ele fala e o que ele vive. Há um abismo, ele não consegue alinhar a vida com a palavra. Ele não consegue, aí perde a credibilidade. Aí tem que João está ajudando, irmã Márcia. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês tenham credibilidade. Eu quero que o Cristiano tenha credibilidade. Eu quero que o Léo tenha... Até porque para falar uma doutrina doida dessa de encarnação, tem que ter credibilidade. Como que a gente tem credibilidade? Esquece o que vocês falam e comecem a viver. Amém, irmãos? Né? Então tá bom, vamos continuar na semana que vem. Eu peço desculpa aos irmãos por essa parte. Como é o nome? Que é o mais ruim, né? Do começo. Ou se vocês iam arrumar para dar aula, eu já fui ali, né? Vai ir lá o gás na minha cabeça e vem para cá só aplicando. Não é não, irmão Efigênio? Mas é interessante vocês saberem isso. Pega a sua... Quantos aqui tem Bíblia de estudo? Levanta a mão. Então pega ali esse prólogo. Prólogo é o início da sua Bíblia. E leia ali. Ali fala por que a pessoa escreveu, tá bom? Nós vamos recolher as ofertas. Eu precisei de terminar aqui rápido. E recolher os dízimos da casa do Senhor.